Olá! Juiz federal bloqueia a ordem de Trump sobre cidadania por nascimento. ICE prende brasileiro no estado de Washington e a esposa grávida faz um apelo emocionante. ICE pode deportar imigrantes para países terceiros. Autoridades de imigração pedem dados de inquilinos a proprietários nos Estados Unidos. Um homem de Cape Coral é indiciado por administrar clínica virtual fraudulenta para adultos. Confira agora essas e outras notícias comigo no Conecta iCast. Em um movimento sem precedentes, o ICE decretou que imigrantes indocumentados não terão mais direito à fiança. Eles devem permanecer presos até o fim do processo de deportação. A crítica é unânime. Isso nega o direito ao devido processo, abrindo espaço para detenções prolongadas, enquanto o governo foca em aumentar o número de deportações. A meta agora é deter até 100 mil pessoas e negar fiança faz parte dessa nova tática. Mas especialistas já prevêem batalhas judiciais intensas. Com esse panorama, o ICE reforça a política de tolerância zero. Fique atento. Esse tema está longo de ser encerrado e as implicações são profundas. Um homem de Cape Coral é indiciado por administrar clínica virtual fraudulenta para a dor. Um morador de Cape Coral, na Flórida, está no centro de um escândalo envolvendo uma clínica médica virtual fraudulenta. Eric Strom Holland, de 55 anos, foi indiciado por 4 acusações de fraudes eletrônica e 6 acusações de distribuição ilegal de substâncias controladas. Segundo documentos judiciais, Holland teria criado uma clínica de dor online não licenciada, onde recrutou médicos, aparentemente sem o conhecimento deles sobre o esquema, para prescrever remédios fortes, como o oxidocoma, com base em alegações falsas. O mais grave, a suposta clínica não tinha nem mesmo uma sede física. Tudo era operado virtualmente, enganando pacientes e profissionais de saúde. O esquema resultou na distribuição de mais de 103 mil comprimidos de oxidocoma, um opioide poderoso e altamente viciante. O caso faz parte da Operação Nacional de Fraude em Assistência Médica de 2025 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que já indiciou 324 pessoas em ações semelhantes por todo o país. Se for considerado culpado, Holland pode pegar até 20 anos de prisão federal por causa dessas acusações. Esse caso acende um alerta para a segurança em atendimento médicos online e para o risco do uso indevido de medicamentos controlados. Conexão direta. Tribo Miccosukee processa centro de detenção Alcatraz nos Everglades. A polêmica em torno do centro de detenção do ICE no Everglades, na Flórida, conhecido como Alligator Alcatraz, acaba de ganhar mais um capítulo. Agora, a tribo Miccosukee, originária da região, entrou com uma ação judicial contra o governo federal dos Estados Unidos. O centro, que abriga atualmente cerca de 900 detentos, tem sido duramente criticado por sua localização em terras sensíveis do Everglades, próximas às aldeias e sítios tribais sagrados. A tribo afirma que o projeto representa uma ameaça direta
a integridade ambiental e cultural da região, além de violar os direitos constitucionais da preservação do território e do bem-estar do seu povo. A ação foi movida em conjunto com o Centro para a Diversidade Biológica, organização que já vinha questionando o projeto desde junho. E a situação por dentro do centro também é alarmante. Legisladores da Flórida que visitaram o local relataram condições desumanas. Segundo a deputada Debbie Schultz, os imigrantes estariam sendo mantidos amontoados em gaiolas, com até 32 pessoas por cela, beliches encostadas umas nas outras e banheiros minúsculos compartilhados. A pressão contra o centro Alegreira Alcatraz cresce, tanto por motivos humanitários quanto por preocupações ambientais e culturais. ICE prende brasileiro no estado de Washington e a esposa grávida faz um apelo emocionante. Só quero que ele volte para casa. Uma história comovente está mobilizando a comunidade brasileira e imigrante nos Estados Unidos. Guilherme Lemes Cardoso e Silva, um artista visual de 35 anos, natural do Brasil, foi detido pelo ICE na última sexta-feira no estado de Washington, enquanto estava a caminho para buscar a sua filha. Segundo sua esposa, Rachel Leedy, a prisão ocorreu sem mandado judicial visível e foi feita por agentes mascarados em veículos não identificados. O casal estava no meio de um processo de legalização da permanência de Silva no país, incluindo a preparação de um pedido de residência permanente. Rachel, que está grávida de 8 meses, desabafou emocionada. Temos tentado fazer tudo legalmente. Só quero que ele esteja aqui para o nascimento do nosso filho. Quero ele de volta para mim, para o filho e para a filha dele. Silva não tem antecedentes criminais. Estava com o processo de renovação da autorização de trabalho em andamento e já tinha se casado legalmente com Rachel. A prisão pegou todos de surpresa e levantou questionamentos sobre a conduta dos agentes. Silva relatou que foi mantido por 38 horas em uma cela em Ferndale, onde as condições eram precárias e a comida o deixou doente. Já no centro de detenção em Tacoma, ele aguarda uma audiência marcada para o fim do mês, onde sua defesa tentará reverter a situação. Um GoFundMe criado por amigos da família arrecadou mais de $56 mil em poucos dias para ajudar com os custos legais. Rachel afirma que, após tudo isso, Guilherme quer usar sua formação em direito no Brasil para ajudar outros imigrantes. Ele quer transformar essa dor em propósito, ajudando outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Autoridades de imigração pedem dados de inquilinos a proprietários nos Estados Unidos. O novo movimento das autoridades de imigração nos Estados Unidos está causando polêmica e levantando sérias questões legais. Proprietários de imóveis estão sendo pressionados a entregar informações detalhadas sobre seus inquilinos, incluindo contratos de aluguel, documentos de identidade e até dados de familiares. O objetivo, segundo especialistas, é identificar imigrantes indocumentados como parte da intensificação das ações de deportação promovida pelo governo Trump. Mas há um detalhe importante. As intimações enviadas não são assinadas por um juiz, o que abre uma margem para questionamentos legais
e possíveis violações da Lei de Moradia Justa, que proíbe discriminação por nacionalidade, raça ou cor. Advogados imobiliários afirmam que muitos proprietários estão confusos com a legalidade dessas solicitações e alguns já foram orientados a não fornecer os dados solicitados por se tratarem de pedidos administrativos e não ordens judiciais obrigatórias. Críticos alertam que os documentos enviados aos donos de imóveis têm linguagem ameaçadora, o que pode levar à obediência por medo, sem que os inquilinos sequer saibam que seus dados estão sendo compartilhados com autoridades federais. A prática reacende o debate sobre privacidade, direitos civis e o uso de táticas indiretas para reforçar políticas de imigração. Enquanto isso, organizações e especialistas recomendam que inquilinos e proprietários conheçam seus direitos legais e consultem advogados antes de responder a qualquer tipo de solicitação dessa natureza. Juiz federal bloqueia a ordem de Trump sobre cidadania por nascimento, mesmo após decisão da Suprema Corte. Uma nova reviravolta no cenário jurídico dos Estados Unidos reacendeu o debate sobre o direito à cidadania por nascimento. Na última quarta-feira, o juiz federal Joseph LaPlante, da Corte Distrital de New Hampshire, suspendeu novamente a aplicação da ordem executiva do presidente Donald Trump, que busca restringir esse direito, conhecido como Jus Soli. A decisão veio mesmo após a Suprema Corte ter recentemente limitado o poder de juízes federais de suspender políticas presidenciais em âmbito nacional. Segundo LaPlante, conceder a liminar foi uma decisão clara. Cidadania é, por si só, um dano irreparável. É o maior privilégio que existe no mundo. A ação foi movida por grupos de defesa dos direitos civis e imigratórios, como a ACLU, que representa recém-nascidos, filhos de não-cidadãos, que correm o risco de perder a cidadania americana caso a medida entre em vigor. O juiz autoriza que o caso siga como ação coletiva e bloqueou a ordem de Trump em todo o território nacional, embora tenha dado alguns dias para o governo recorrer. A política de Trump tenta limitar o direito garantido pela 14ª Emenda da Constituição, que garante cidadania a qualquer criança nascida em solo americano, independentemente do status migratório dos pais. Essa tentativa vem sendo alvo de duras críticas por parte de especialistas e organizações de direitos civis que a consideram uma afronta à Constituição dos Estados Unidos. Essa batalha jurídica está longe de terminar, mas, por enquanto, o direito à cidadania por nascimento segue garantido para todos que nascem em território americano. A ICE pode deportar imigrantes para países terceiros, mesmo com risco de tortura, aponta um novo memorando. Uma nova diretriz do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos está gerando forte reação de advogados e organizações de direitos humanos. O memorando, assinado no dia 9 de julho pelo diretor interino Todd Lyons, autoriza deportações de imigrantes para países diferentes de seus países de origem, mesmo sem garantias formais de que não sofrerão perseguição ou tortura. Segundo o documento, em casos urgentes, a deportação pode ocorrer em apenas 6 horas, desde que o imigrante tenha a oportunidade razoável de falar com um advogado. E em situações onde os Estados Unidos tiverem garantias diplomáticas consideradas confiáveis, o ICE pode executar a deportação sem necessidade de audiências adicionais, o que preocupa os especialistas. A diretora da Aliança Nacional de Litígios de Imigração, Trina Realmuto,
afirmou que a nova política viola leis, regulamentos e a Constituição dos Estados Unidos ao negar aos migrantes o direito de contestar essas remoções. Real Mutuo alerta que as garantias diplomáticas não são individualizadas e muitas vezes não protegem contra riscos reais de perseguição por grupos não governamentais nos países de destino. O Departamento de Segurança Interna defendeu a medida, alegando que acordos com terceiros países não essenciais para remover criminosos ilegais perigosos do território americano. Contudo, nenhum desses acordos foi divulgado publicamente, nem se sabe o que foi negociado em troca. A diretriz foi emitida após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em junho, que suspendeu uma liminar que garantia a imigrantes condenados criminalmente o direito de apresentar argumentos contra a deportação para países com os quais os Estados Unidos firmam acordos. A juíza Sonia Sotomayor, em seu voto divergente, criticou a decisão da Suprema Corte, dizendo que ela recompensa a ilegalidade e ignora o risco real de violência enfrentado por milhares de pessoas removidas para locais onde não tem qualquer conexão ou proteção. Fique ligado no Conecta iCast para mais informações sobre imigração, política e seus direitos aqui nos Estados Unidos. Compartilhe esse episódio com quem precisa saber mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. Muito obrigada por estar conosco até agora. Nos vemos numa próxima edição. Até lá!